o seu ministro das Finanças nominated a commission o gestor that do will orçamento select systems on way of establishment of the Angolan Stock Exchange. During the first semester of 2014, we predicted that the operator specialized in trading era o gestor do orçamento com apoio do Ministério das Finanças. O MPLA corria sérios riscos de perder as eleições, tal quanto correrá os mesmos riscos em 2022 face à perseguição sem tréguas à pessoa de Isabel dos Santos. Nesta sorte, GES contratou uma empresa de marketing político para desenvolver atividades de estudo e análise no âmbito das eleições de 1992. Lu pediu a GES para transferir 20 milhões de dólares para os Estados Unidos. As sondagens eleitorais da empresa brasileira contratada por Dos Santos davam conta que o MPLA e o seu líder estavam mais próximos da derrota do que da vitória em 1992. Nesta década, os dirigentes do MPLA, quer membros do BP como do CC, apresentavam-se desprovidos de bens materiais, completamente pobres, no seu sentido lacto. Estando perto da porta de uma derrota que ninguém poderia evitar, José Eduardo dos Santos foi aconselhado a distribuir riqueza para os membros da cúpula forte do MPLA, que encontravam-se todos pobres na altura, fruto de uma política marxista-leninista que o Movimento de Libertação adotou como fruto das suas boas relações políticas e ideológicas com a ex-URSS. No entanto, o homem que hoje transformou-se no principal adversário do clã dos Santos, tendo-se especializado na perseguição implacável à primogênita Isabel dos Santos, ocupava o cargo de secretário para a informação do partido. João Lourenço era na verdade um dos homens de confiança do círculo de GES. Eduardo dos Santos, ressacado pela questão das sondagens, colocou-se a dispor de variadas opiniões do mundo sobre o que deveria ser a vida do partido, caso viesse perder as eleições, já que as sondagens indicavam uma vitória clara da UNITA e do líder do Galo Negro Jonas Savimbi. Foi assim que assessores de François Mitterrand, na altura presidente de França, e de Boris Yeltsin, primeiro presidente da Rússia, após dissolução da União Soviética, Lu, teriam aconselhado que o mais assertivo seria distribuir o dinheiro à cúpula forte do MPLA, para que, numa possível retirada da vida política ativa, fizessem do dinheiro recebido como fonte de sustento de suas famílias. Neste âmbito, José Eduardo reuniu a cúpula do partido e transmitiu seu pirronismo. No encontro, o ex-presidente afirmou a todos que era do seu agrado galardoar a todos que serviram o MPLA durante aquele tempo, e que tudo estava consumado, e a UNITA tinha tudo para vencer as eleições em 1992. Dos Santos afirmou que, caso o MPLA perdesse as eleições em 1992, com o dinheiro dado por ele, cada membro do partido podia seguir a sua vida privada e definir o seu futuro. O medo chegou a todos e poucos se arriscaram em guardar o dinheiro entregue pelo então ex-presidente, em Angola. GES sabia que em Savimbi morava um ódio terrível de levar a cúpula do MPLA às barras do tribunal, e perpetrar uma vingança inevitável aos do MPLA, embora seus dirigentes eram totalmente pobres, tal quanto JLO realiza hoje contra Isabel dos Santos e o clã dos Santos uma perseguição imparável. Por isso, era arriscado os seus coetâneos guardarem o dinheiro recebido em Angola. Seria mais prudente colocá-lo no exterior do país, afirmava o ancião mais importante do MPLA e mais respeitado naquela época no plano internacional.
Julião Paulo Dino Matroce, Roberto de Almeida, Maria Mambo Café, e tantos outros tubarões do MPLA que não sentiam o medo a tocar-lhe a cabeça, chegaram de erguer-se de coragem e arriscar a colocação do seu dinheiro nos bancos angolanos. Marcolino Moco, Pedro de Castro Vandunelo e tantos outros estremeceram de tanto medo de guardar o seu dinheiro em Angola. Foi na diáspora onde passaram a enterrar o maço de dinheiro que receberam de Gs. João Lourenço, o homem que tornou-se no principal perseguidor do clã dos Santos, na altura, na esfera de um dos homens mais fortes do círculo do MPLA, pediu ao então presidente do partido e da República José Eduardo dos Santos, para que os seus 20 milhões de dólares oferecidos fossem transferidos para os Estados Unidos. Foi na terra de George Washington onde João Lourenço, atual presidente da República e do MPLA, pôde investir os 20 milhões de dólares recebidos. Tendo construído uma das casas mais luxuosas dos EUA e constituído empresas em seu nome. Para além dos EUA, partiu para a terra do funk e do samba, a terra de Lula da Silva, onde dedicou-se a investir o seu dinheiro, tendo erguido lá uma mansão de luxo. João Lourenço não ficou por ali, foi na terra de Luís de Camões onde também ergueu uma casa vestida de tanto luxo que nem mesmo ao nível do Império Romano existia no tempo do Imperador Júlio César. Ndalo, na altura, era o Cuplipa do reino de Angola, era em Ndalo em que tudo circulava, solicitou ao ex-presidente Eduardo dos Santos que o seu dinheiro fosse-lhe entregue nos Estados Unidos de América. Ndalo, o general dos generais, investiu na empresa imobiliária, com a aquisição de 2 propriedades em Carolina do Sul. Lourenço, embora tenha de prosseguir de forma demasiada Isabel dos Santos, deve saber que ele foi um dos mais beneficiados pela corrupção que tenha ocorrido no país, e não se justifica a perseguição que faz contra a figura de Isabel dos Santos. Se a memória não lhe escapa, lembrar-se e que foi mediante uma tremenda fraude eleitoral que se fez presidente dos angolanos em 2017. Com a recessão de mais de 150 milhões de dólares da Sonangol, cuja mão manipuladora tinha como origem Manuel Vicente. Desde logo, sem a dita corrupção nas eleições de 2017, João Lourenço não seria o presidente da República de Angola. Não se justifica que faça de Isabel dos Santos no único alvo de todas as intenções da justiça angolana, enquanto ele próprio se tornou presidente de Angola à custa da corrupção da entourage. Lourenço elegeu o combate à corrupção, mas parece que a única pessoa visada no dito combate à corrupção é apenas Isabel dos Santos e mais nada. Da entourage, ninguém diz nada. No âmbito da política de repatriamento de capitais, foi-lhe solicitado uma declaração de património, para que JLO e sua esposa fossem o exemplo no processo de repatriamento de capitais, mas sabendo ele que era multimilionário, Lourenço recuou desde o primeiro minuto, nunca apresentou nenhuma disponibilidade para expressar-se numa declaração de património. João Lourenço foi citado recentemente como possuidor de variados negócios secretos. Nesta matéria, consta-se presente como acionista do Banco Sol e do Banco Angolano de Investimentos, BAI. Apresenta-se ainda como uma das personalidades do regime com ações na Orion, agência de publicidade e produção. Empresa essa forjada na corrupção através da famosa Lava Jato brasileira que colocou preso Lula da Silva. Neste âmbito, João Lourenço recebeu de Lava Jato brasileira cerca de 15 milhões de dólares de suborno da multinacional brasileira Odebrecht. Lourenço não ficou por aqui, aliás, é um multimilionário conhecido nas lides do regime do MPLA como detentor de variadas riquezas em paraísos fiscais. Com o dinheiro retirado dos cofres do Estado angolano, JLO construiu no bairro do Talatona um condomínio de enorme luxo, tendo pago com uma verba que recebeu a partir do Banco BIC. A construção desse condomínio teve a mão direita do Estado angolano.
João Lourenço com a mão direita retirou o dinheiro do Beza, tendo deixado o Beza na falência sob a alçada do seu amigo e protegido Álvaro Madaleno Sobrinho, tendo com esse dinheiro investido em fazendas por Angola fora. Os milhões e milhões de USD levantados de forma ilícita no Beza, sem nenhuma garantia por João Lourenço, nunca mais voltaram a ser devolvidos por ele. Antes das eleições aliou-se a Manuel Vicente, com o qual terá realizado variados acordos secretos, tendo-se também constituído testas de ferro para dar sequência dos seus variados negócios em paraísos fiscais. Tem sido essa a sua via para manter viva a sua riqueza adquirida de forma ilícita em Angola. A constituição de testas de ferro por incompatibilidade de funções, assim, cozinheiras, escriturários, estafetas ou motoristas se transformam em empresários e detentores de riquezas variadas presentes em paraísos fiscais. Gez e sua parentela ficaram com alguma parte de bolo, mas os outros não ficaram propriamente com migalhas. Por diferentes razões, os coetâneos de Gez enriqueceram da mesma forma que ele. Não se duvida da riqueza de Manuel Vicente, que já se fez na maior riqueza de África, tendo-se transformado não apenas no homem mais rico do país, mas no indivíduo cuja riqueza supera a da própria nação. Manuel Vicente enriqueceu de forma ilícita, à custa do branqueamento de capitais, tráfico de influência, nepotismo, peculato, associações criminosas, desvio de fundos do Estado, e negócios ilícitos. Álvaro Sobrinho, que desviou alegadamente mais de 800 milhões de USD, não pesa sobre as suas mãos nenhum processo judiciário. Aliás, quer Vicente, quanto Álvaro Madaleno Sobrinho tratam-se de serem os homens mais protegidos de JLO. Enquanto isso, Isabel dos Santos tornou-se vítima de um processo implacável de perseguição no país e pelo mundo fora. José Eduardo dos Santos, Guias, deixou a presidência de Angola e do MPLA em 2017 e 2018, respectivamente. O ato marcou o epílogo da trajetória política de um homem que há 38 anos vinha marcando a vida dos angolanos. Representou, também, a partida de um cidadão que deu o seu melhor quando se entregou a sério. Nacionalista e patriota, Gez respondeu ainda jovem ao apelo da terra, aderindo de corpo e alma à luta de libertação. A sua partida representou, também, o fim de um período cinzento na história de Angola. Se com uma mão fez o melhor que podia, foi até ao limite, manteve este país unido, deu o peito às balas quando a ameaça de desintegração provocada pela UNITA e pelo apartheid era inegável, com a outra mão agarrou os seus próximos para adorná-lo de riquezas. Parte dos 3 mil milhões de euros do buraco do BES ficaram na esfera do presidente angolano Eduardo dos Santos. A revelação foi feita ontem à noite por Paulo Moraes na CMTV. É um dos grandes mistérios do caso BES. Afinal, qual foi o destino que tiveram os mais de 3 mil milhões de euros que o BES teria transferido para a sucursal em Angola? Uma interrogação esclarecida em direto na CMTV, Paulo Moraes garante que grande parte do dinheiro ficou na esfera do presidente angolano. O primeiro dos empréstimos é um empréstimo de 800 milhões de dólares a Armados a Eduardo dos Santos, a Marta dos Santos. Quanto? 800 milhões de dólares para ela levar a cabo um empreendimento imobiliário em Talatona, que é perto de Luanda, com o construtor José Guilherme, curiosamente, aquele que deu uma prenda de 14 milhões de euros ao Ricardo Salgado. Esse é o maior dos empréstimos. Depois há muitos pequenos empréstimos, de cerca de 10 milhões de dólares, a quase todo o Comitê Central da MPLA, a pessoas como Roberto Almeida, que é vice-presidente da MPLA, Ferreira Pinto, João Lourenço, Piedade dos Santos e outros. Quando nos propusemos a combater a corrupção em Angola, tínhamos noção de que precisávamos de ter muita coragem. Sabíamos que estávamos a mexer no ninho do marimbondo. Para quem não sabe o que é marimbondo, marimbondo é, numa das nossas línguas nacionais, a designação de uma
determinada espécie de vespa. Portanto, não é propriamente uma abelha, mas é uma vespa, e até se costuma dizer que a picada da vespa é mais dolorosa que a picada da abelha. Portanto, imagine. Nós tínhamos noção de que estávamos a mexer no ninho do marimbondo e que podíamos ser picados. E já começamos a... Mas isso não nos vai matar. Não é por isso que vamos recuar. É preciso destruir esse ninho do marimbondo. É nesta hora que certamente aqueles que levaram tanto dinheiro do país devem começar a bater no peito e dizerem: quanto mal fizemos ao nosso povo, quanto mal fizemos aos nossos irmãos, quanto mal fizemos à nossa terra, quanto mal fizemos ao adiarmos decisões urgentes que hoje nos fazem falta, chamando empresas de qualidade duvidosa que fizeram aqui coisas descartáveis e dividiram com aqueles que tinham o poder, o pouco dinheiro ou até o muito disponível, enriqueceram as suas nações e empobreceram as nossas. Neste sentido, longe de se opor à fé, a política deve dar primazia à caridade, procurando olhar com cuidado para os mais fracos, ampará-los nas suas dificuldades, protegendo as suas vidas e as suas propriedades. Isto passa por uma elevação contínua da consciência ético-moral que deve motivar os governantes a serem gestores e não proprietários dos bens que a todos pertencem, a serem transparentes e isentos e não eivados de tribalismos ou partidarismos doentios. Os cidadãos são responsabilizados a colaborar com as autoridades naquilo que é positivo, pagando a luz, a água, cuidando do lixo, conservando os lugares comuns, respeitando-se uns aos outros, mas também criticando os erros de quem quer que seja, para a salvaguarda do bem comum. Os que dirigem não são donos, são apenas gestores. Uns sentem-se orgulhosos porque foram colonizados pelos ingleses. Os ingleses são civilizados, constituem grande império. There are some who feel a certain pride because they were colonized by the English. The English are civilized and had built a great empire. E outros, porque foram colonizados pelos franceses e pensam que intelectualmente são mais desenvolvidos, mais civilizados, mais evoluídos, porque foram colonizados pelos franceses. There are others who think because they were colonized by the French, they are more intellectually developed, more civilized, more evolved, because they were colonized by the French. Eu fui colonizado pelos portugueses. I was colonized by the Portuguese. País mais subdesenvolvido da Europa. The most backward country in Europe. But still colonialist. A luta The struggle continues. A luta continua. A luta continua. Contra o quê? Against what? Against what must the struggle continue? Contra o tribalismo. Against tribalism.
continua. E mais? And what else must we struggle against? Contra a ignorância. Against ignorance. Contra o analfabetismo. Against illiteracy. Contra a exploração do homem pelo homem. Against exploitation. Contra a superstição. Against superstition. Contra a miséria. Against misery. Contra a fome. Against contra hunger. o pé descalço. Against lack of clothing. A luta continua. The struggle continues. Para que sejamos todos homens iguais. So that someday we will all be equal. First of all, let me thank you. I've prepared 2 papers which I believe will be circulated because they'll not be projected. But if you can see, first of all, I want to agree with the Honorable Minister. I've done 2 pictorials. One of them is described as Africa at the dinner table. And if you look at Africa at the dinner table, Africa is on a plate and it is meat. And the diners at the dinner table are France, the United Kingdom, the United States, the European Union, the Chinese, and progressively the Arabs. Top 10 most corrupt Africans of all Apocalypse.